Oi, gente, estamos aqui na gravação de mais um EP do nosso podcast, Fala Bacharel. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, eu estou muito feliz de ele ter aceitado nosso convite. E desde já é isso aí. Meu nome é Raíssa e essa é minha parceira Fernanda. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Antes de eu apresentar o nosso entrevistado da semana, depois desse spoiler, né, dona Raíssa, sobre a profissão dele, eu gostaria muito de falar com vocês, não é do nosso patrocinador, é de como eu senti falta de Raíssa aqui na bancada. Você fez falta, ai. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é muito legal. Todo o conteúdo do Instagram e do YouTube, ele precisa de sinalização para que seja impulsionado gratuitamente. Então você que está assistindo os nossos podcasts, que gostou, dá o seu like, envia para o seu amigo, fala da profissão, deixa seu comentário, seu feedback, que pra gente é muito importante, tá? Vamos apresentar então o nosso entrevistado de hoje, que, como minha colega falou, ele é de engenharia. Vamos lá? Ele que é engenheiro eletricista, possui gestão e modelagem de projetos e tecnólogo em telecomunicações, especialista em energias renováveis. Ele é fitness, cozinheiro, nas horas vagas ele é ciclista e também é pai de João Lucas. Seja muito bem-vindo, Igor Moreira! Então, Igor, seja muito bem-vindo. A gente deixou você assim constrangido falando dos seus dotes. Seja muito bem-vindo. Conte pra gente um pouco da sua história, como é que você chegou na sua profissão, como você escolheu. Pode se apresentar. Olá, eu sou Igor Moreira, como já foi dito aí, engenheiro eletricista, nas outras formações, nas horas vagas, cozinheiro no Instituto. Engraçado que na minha primeira formação, quando eu prestei vestibular, fui para enfermagem. Eu cheguei na porta da faculdade para fazer a inscrição, acabei desistindo, voltei para casa. Eu percebi que não era aquela a minha vocação. Então eu decidi prestar um segundo vestibular na engenharia elétrica, foi quando eu ingressei na faculdade. Então, a partir daí, quando eu comecei engenharia elétrica, eu tinha uma visão totalmente diferente do Igor que se encontra hoje no mercado de trabalho. Então eu pensava em estar no chão de fábrica, cuidando lá das máquinas, das automações, naquele mundo fabril, totalmente diferente. Hoje eu me encontro na área de gestão, gerindo processos, gerindo pessoas, cuidando do planejamento e buscando ali entregar resultados para a cidade de Salvador. Atualmente eu estou como gerente de planejamento de projetos na Prefeitura Municipal de Salvador, mais especificamente na diretoria de iluminação pública. Tentando aí ajudar a trazer um pouco de felicidade, que luz também é felicidade, iluminando a vida das pessoas. Ele é poético, viu, gente? Eu percebi então que temos várias frases de efeito, pessoal. A gente teve momentos de amor no episódio do Caio e no de hoje vai ser o quê? Poesia. Poesia com Igor Moreira. Vai lá. Igor, eu queria saber mais sobre como que você escolheu, o que você ingressar na sua vida acadêmica, se você teve alguma influência. Primeiro curso, ainda no ensino médio, tive a oportunidade, estudei no SESI, eu tinha parceria com o Senai, eu pude escolher um curso técnico para começar a nortear a minha escolha profissional. Foi quando eu escolhi telecomunicações. Porque eu tinha uma curiosidade em saber como os dados e informações trafegavam em um meio abstrato. Então, através de Wi-Fi, através de fibra óptica. Então, havia essa curiosidade. Por esse motivo que eu decidi escolher telecomunicações. Então, partindo daí, quando eu comecei a cursar, percebi que não era bem aquela questão de saber aqueles dados físicos, o tráfego de dados físicos, mas sim a questão de como a energia trafegava. A energia, a gente sabe que ela existe, é algo abstrato, mas existe, porque você tem uma entrega. Então, fiquei curioso por esse mundo, que é o que transforma a vida das pessoas. Sem energia nada funciona. Imagina, como vai ser esse podcast aqui no escuro, sem câmera, sem luz, sem ar-condicionado? Imagina. Então, essa foi a minha principal escolha. Certinho.
E quando você escolheu, você falou que tentou fazer enfermagem, aí chegou na hora que desistiu. Você é de quando? Eu sou de Do mês de aniversário. maio. Maio é que, gente? É canceriano, taurino, entende? Sabe? É juliano, né? Certo. Aí você decidiu fazer engenharia elétrica. Isso. Quando você escolheu fazer engenharia elétrica, você imaginou uma coisa e chegou lá era outra? Ó, aconteceu mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque engenharia elétrica, dizem, falam as pessoas, que é uma das engenharias mais difíceis. Porque engenharia civil você percebe ali, deslugar, né, um edifício crescendo, uma estrada sendo construída, e engenharia elétrica. Energia, luz, então você percebe. O mundo ele não funciona sem energia elétrica, mas ela existe. Né? Então, realmente você percebe ali que você tem uma diversidade muito grande, né? Por onde você seguir, né? Para onde você vai decidir e qual caminho você vai decidir. Então, eu posso trazer aqui que eu já supracitado, lá atrás eu pensava no quantificador, mas o engenheiro ele pode ser gestor. Isso que você falou que é uma engenharia mais difícil e tal, vou te contar, eu tenho um amigo meu que ele é formado também em engenharia elétrica, e aí eu recebi o convite da formatura dele, né? Aí eu fui e tal, super feliz quando chegou lá, várias turmas, tudo cheio de gente sentada na bancada de direito, assim, quando cheguei em engenharia elétrica, formou ele mais 4 pessoas, eu fiz, essa sua turma? Aí ele não começou assim, tá, né? Começou a sala assim, depois foi assim, formou só 4, ele e mais 4 pessoas. Na sua graduação, você sentiu essa dificuldade fora do técnico, na hora da formação, tipo, não tinha quase ninguém também? Mas a todo momento, porque acabou que na minha formatura teve que unir com outras turmas. Inclusive tem um amigo aqui hoje, né, que formou na formação de grau e estava junto comigo, né, apesar de ter formado um período antes. Esperou para teve que esperar para poder fazer uma formatura, porque senão não teria a quantidade de pessoas suficiente. Para vocês verem como é fácil, viu, gente? É muito fácil ser engenheiro elétrico. Eu sempre perguntava, rapaz, será que eu consegui chegar lá no último semestre? Tadinho. Você falou uma coisa interessante sobre o curso técnico, você começou, seu primeiro contato foi através disso, né? E eu tenho uma curiosidade. Antigamente, o curso técnico era uma coisa que as pessoas até utilizavam, assim, tinham mais conhecimentos. Tanto que tinham escolas de nível médio que você já saía com o técnico, né? Que você ficava mais um ano para estudar o técnico e tal. E hoje em dia é uma coisa que está mais difícil, porque assim, a gente não vê muitas pessoas falando. Por exemplo, eu nunca fiz um curso técnico, sempre fiz profissionalizante, porque eu nunca tive assim, esse contato de fato. Então fala um pouquinho da sua experiência, como foi, né? Porque sua entrada para conhecer essa área foi em relação ao técnico. Como é que você fez? Ajudou você a escolher melhor o que você queria? Como é que foi isso? O curso técnico ele ajuda bastante, né? Porque é o primeiro passo para você conseguir ingressar no mercado de trabalho. Principalmente quando você tem uma parceria muito forte aí entre a instituição de ensino, né, com o SESI e o SENAI. Então, no início lá, ele exigia que você tivesse a carga horária de estágio. E o SENAI ajudava bastante para que você conseguisse direcionamento para as empresas que recepcionavam esses alunos, conseguia colocar na prática o que foi visto ali na teoria. No segundo momento, passou a ter alguns projetos de entrega, como você falou, profissionalizante. Então a gente percebe que tem uma carência hoje realmente do mercado de conseguir ter essa oportunidade de vagas para os jovens estar ingressando, e realmente percebendo, tirando ali podendo decidir se realmente está no caminho certo, é o que deseja. Então, isso técnico é muito importante para a nossa carreira. Você chegou a trabalhar na área assim, técnica? Trabalhei na área do técnico. Eu trabalhei inicialmente numa empresa de telecomunicações mesmo, né, onde eu trabalhava na área de transmissão de dados. Então, realizava projetos, né, a própria aplicação, a execução desses projetos, mais voltada para a área de redes de telecomunicações, né, realmente na ponta ali, né, puxar cabo, instalar ponto de rede, né, tudo isso, entrar em galerias, passar fibra. No segundo momento, trabalhei em uma empresa de provedor de internet, quando eu tinha que subir
aquelas escadas de parapeito, né? Tipo aquela escada de navio, assim, com a antena nas costas, uma mochilinha, para poder identificar se era oportuno ou não você estar fazendo aquela instalação naquele local, né, no terraço dos prédios. Então, eu pude atuar ainda na telecomunicação e realmente decidi, né? É isso que eu quero para a minha vida. Né? Quando chegou um dia, eu decidi, não, posso assinar aqui a minha carta, fazer minha cartazinha de pedido de desligamento e eu vou seguir por outro caminho. Então, foi importante. E durante a faculdade tinha algum curso complementar, como a iniciação científica? Tinha cursos complementares, infelizmente não pude fazer, né? Eu, na época, já trabalhava, né, também e estagiava, então o tempo era bem escasso. O tempo que sobrava para estudar. Mas é muito importante, né, esse passo, essa iniciação científica, porque está mais voltado para a área de pesquisa, né, principalmente. Então, realmente, quem tiver a oportunidade de fazer iniciação científica, eu aconselho que faça. Tem uma coisa muito bacana, que as meninas fazem making-off e tal, sei o que, pra você ter aquela sua foto bonita nas redes sociais e tal. Sempre que você quiser que elas estiverem por aqui, você pode dar aquele sorrisão ali que elas vão tirar uma foto massa. Se quiser sorrir agora, Mas voltando aqui, então, muito interessante isso, né, Igor? No caso, assim, para pessoas que realmente elas não ainda estão atuando na área, é importante esse curso porque aí toma realmente o dia todo, não é isso? Ele acaba tomando uma parte ali do seu dia, né? E você consegue correlacionar bastante com o que você está estudando na sua formação, né? No curso de engenharia, por exemplo, você tem várias áreas para poder relacionar, seria a parede eletrônica. É engraçado, tem engenharia elétrica, você tem a área de eletrônica e a área de eletrotécnica. São duas especialidades, né, que você pode estar decidindo. Isso altera a grade, né? Quando chegar no momento do curso, você acaba alterando sua grade. Se escolher a eletrônica, você vai estudar matéria específica para a eletrônica, escolher a eletrotécnica, estudar matéria específica para a eletrotécnica. Então, iniciação científica, ela consegue acabar tendo essa correlação. Eu acho isso legal, porque eu acho que, assim, da maioria dos cursos, esse é realmente um curso em que você começa e, tipo assim, você vai decidindo no meio do percurso ali qual vai ser a sua especialização. Tipo, que você vai para uma área, para outra. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente começa, no podcast passado a gente conversou até sobre isso, quando a gente começa, né, tem gente que já começa a faculdade já sabendo, pô, cara, eu quero ser isso aqui. Tem gente que termina a faculdade e fala assim, eu vou ser o quê? Tipo, acontece isso, entendeu? Tem gente que não sabe que se especializar e tudo. Então, assim, passe pra gente. Como foi que você decidiu, né? Que você estivesse muito, cara, é isso aqui, vou fazer isso aqui. Porque a gente sabe que na sua área de engenharia elétrica hoje tem muita gente indo para a área de energia solar. E você foi para a área de iluminação, né? De projetos e tal, como você falou. Como é que você fez assim, não, eu vou por esse caminho aqui, vai ser isso aqui, e isso aí. Como você falou, muito legal que a pessoa já entre no curso sabendo o que quer, né? Para onde ir, por onde ir, qual caminho perseguir, né, ali, percorrer para poder conseguir chegar no seu objetivo final. Né? Mas, engraçado que se eu te disser que quando eu terminei a faculdade eu já sabia que iria para a iluminação, não sabia, né? Seria uma grande mentira. Até porque é algo que a gente sente falta na grade de engenharia elétrica. A gente não tem nada relacionado à iluminação pública. A gente tem relacionado a projetos, nós temos relacionado a energias renováveis, temos relacionado a eletrônica, a potência. Uma diversidade, né? Então, mas relacionado à iluminação pública não existe, é só na prática. Então, é muito interessante essa área. Né? Então, você já percebe que tem escassez, olha, dando spoilerzinho para a galera que está estudando engenharia elétrica, né? Tem escassez no mercado de profissionais qualificados para atuar no mercado de engenharia elétrica, de iluminação pública. Então, concluindo aqui, quando eu cheguei lá no final do curso, eu estava na área de uma empresa que cuidava, né, da gestão de alguns parques de iluminação por todo o Brasil. Né. Foi quando eu decidi fazer o meu TCC voltado justamente para essa área. No início lá, no momento estava no início da aplicação do LED, uma nova tecnologia, e muito se falava, mas ninguém conseguia provar o payback.
né, se era rentável ou não, você está aplicando essa tecnologia, é importante você ter um retorno. A partir daí eu fiz o estágio, né, no trainee, concluí, não fui direto para o local onde eu estou hoje inserido, fiquei ainda um tempinho aí de 1 a 2 anos fora do mercado, mesmo com um pouco de experiência, e foi quando eu iniciei na Prefeitura Municipal de Salvador e eu terminei essa aqui. Eu tenho fazendo os bastidores, né? Você falou que era formado, vai fazer 8 anos, beleza? 8 anos. Pelas contas, você formou em 2013. Isso. Na época da crise. Isso. Aí eu quero saber se você teve alguma insegurança, porque é novo, né? Poxa, me formei, o país está em crise. Como é que seria a minha vida profissional, assim? Como é que eu ia ingressar no mercado de trabalho? Você tem... Ó, quando eu iniciei a faculdade, fui um bom na engenharia. Então, você tinha uma alta demanda de profissionais voltados nessa área. E em 2015 você teve uma baixa, justamente na crise. Então, vem todas as certezas do mundo. Você para assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Estou fazendo um curso, né, que não está tendo. Porque engenharia tem muito essa questão de estabelecer o piso. Né? Então, o CREA fiscaliza muito a voz do piso, porque é um engenheiro. Exercendo a atividade de engenheiro, assinando como engenheiro, quando você assina, você está assinando que realmente você acredita que está correto. Né? Você tem toda uma base de normas, normativas, né? Estudos como você seguir. Né? Nada surge do nada. Né? Se você tem ali dimensionamento, um projeto de uma subestação, de uma transmissão, um projeto solar, que seja eólico, tudo é uma base de cálculo para trás. Né? Então, realmente, foi um momento que eu parei assim e digo, vamos ter que nos reinventar, né? Pensar fora da caixinha. Então, foi engraçado até que nesse momento que eu me formei, foi logo quando eu desliguei do estágio, e aí fui fazer uma coisa totalmente diferente da área de engenharia. Então, quando eu passei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos fora da área de engenharia. Você pode prosseguir, fale pra gente que a gente está curioso. Eu não sei se você que está assistindo está curioso, mas eu quero saber o que Igor fazia. Bom, eu fui então passar a administrar um restaurante. Tem tudo a ver, porque o restaurante precisa de iluminação, gente. O hobby dele é cozinheiro, né? Entendi agora. Entendeu, gente? Faz sentido que a gente apresentou ele como cozinheiro também. Entendi. Eu passei a administrar um restaurante junto com uma sócia, né, que era minha tia. Foi quando lembro bem que, na verdade, estava num momento que era estagnado, zerado, um empréstimo, já pensando em pagar esse empréstimo, se não der certo, né, com todas as incertezas, e deu certo. Esse tempo que eu fiquei lá, de 1 e meio a 2 anos, nesse período, justamente deu certo. Eu percebi que ali houve aquele despertar e pensei assim, rapaz, o engenheiro ele pode ser o que ele quiser. Da mesma forma que o administrador pode ser o que ele quiser. Eu acho que a grande questão é tudo que você fizer, faça bem. Não seja medíocre. Não seja mediano. Tente entregar o máximo. Então, isso é eficientização. É você ter o recurso necessário de entregar o máximo. Eu concordo com você, eu carrego isso comigo. Acho que no último pod a gente conversou até sobre isso, não foi nada, mas tá aqui, gente. Vocês estão sentindo falta dela, ela tá aqui hoje participando, assistindo a gente. A gente falou sobre isso, Igor, que assim, não importa o que você for fazer, seja o melhor nisso, decida ser o melhor, e é isso aí. Muito legal. Então, quando eu finalizei o curso, né, e fui desligado do estágio, então, antes da crise, eu fiquei 2 anos trabalhando no restaurante. Justamente quando eu percebi, quer dizer, quando eu percebi. Já fazendo gestão sem perceber. Então, aí foi o meu primeiro contato com a gestão. Fui lá no restaurante, onde tinha eu e minha sócia. Então eu
cuidar mais toda essa parte da administração, do restaurante. Não quero ser administrador não, eu sou engenheiro, não tenho morrer, cara. Isso é importante, hein, galera? Importante, ele tá sumindo aqui, que ó, tem existe diferença entre as profissões, tudo na paz aqui, tem paz. Mas foi uma experiência legal. Eu pude realmente, naquele período ali, estar conseguindo sustentar tudo que realmente eu havia assumido, né? E está ganhando experiência. Tá. Quando foi que você saiu do restaurante e ingressou no seu emprego, né? Foi daí que você foi para prefeitura? Eu não saí do restaurante, né? Não, é isso, mas aí você já parou de gerir o restaurante, né? Não, eu fui na prefeitura e permaneci gerindo o restaurante. Continuou fazendo isso. E esse restaurante ainda existe? Existe, amigo, maravilhoso. Bota uma roupa aí, gente. Quer ir no restaurante? Entendeu? A gente vai deixar aqui um voucher pra quem assiste a gente, eu acho. Né? Vai. Estarei lá esperando vocês. O restaurante é o restaurante da Marrom, né? Ele fica um turístico legal, uma fotografia no Monte Serra. Essa carro-chefe lá, culinária baiana. É só suspeita falar, né? Mas, né? Tipo, culinária baiana, tipo vatapá? também às vezes tem. Comida baiana. Baiana, Moqueca. camarão, lagosta, porco, tudo do mar. Então, gente, um voucherzinho aí que a gente tá queixando aqui, né? A gente vai experimentar e depois a gente libera lá. E aí foi quando lá em 2018, exatamente em março de 2018, eu recebi o convite para fazer uma entrevista na prefeitura de Salvador, na diretora de iluminação pública. Foi mais ou menos esse período de um ano e meio que você falou e ficou longe da área. Isso. Então esse foi seu maior tempo longe da sua área mesmo, né? Sim, sim. Então, iniciei na prefeitura de Salvador. Inicialmente, comecei lá com o cargo de... Realmente era um supervisor de campo, na área de projetos, de obras. Eu acompanhava todas as opções do serviço, né? Também no início da gestão do diretor, né? Que realmente foi uma ligação muito grande para o Júlio Magalhães. Lá em 2018 ele deu essa oportunidade de estar iniciando. E aí a gente pegou tudo no começo, né? Foi o início da gestão dele. E aí fomos juntos, né? Toda a equipe, implantando, estruturando, né? Toda a diretoria de iluminação para ainda assim conseguir chegar no ano de 2021 e entregar uma cidade de Salvador totalmente modernizada. Né? Então, nos percebe que a iluminação de Salvador é uma iluminação mais moderna comparada aos outros municípios. É verdade esse bilhete, viu, Igor? Eu moro em Lauro de Freitas, né? Que é uma coisa muito distante de Salvador. E acho que tem uns 2 anos, né? Gente, se você estiver vendo aqui, tá? Falando groselha, é isso aí. Eu acho que é 2 anos. Que Praia do Flamengo se tornou Salvador. Acho que deve ter uns 2 anos mesmo. Isso, aquela região de Marisol ali. Meu querido, a diferença de iluminação de um pedaço de Praia de Pitanga para Praia do Flamengo é exorbitante. Tipo, vocês fizeram. Eu não sei se foi vocês, se você estava nessa área de atuação, sim. mas assim, é uma diferença realmente exorbitante, tanto que a gente precisa dessa gestão. Tipo, você precisa muito falar com a prefeitura de Lauro de Freitas para você trabalhar lá. Porque realmente ficou muito bonito, a infraestrutura ficou muito bacana e você vê mesmo. Você chega um pedaço que você sai de Praia de Pitanga e entra, só é um pedaço mesmo assim, ó, só bota um pé de um pé de outro, sabe? Divisa. Você já vê que a diferença é muito grande, não só na parte de asfalto, mas iluminação principalmente, que é uma coisa que está muito carente em Lauro de Freitas. O grande, né, interessante é que, diferente de muitos outros municípios, grandes municípios como BH, Belo Horizonte, Petrolina, Curitiba, Salvador, ela conseguiu esse feito com recursos próprios. Com recursos próprios, digo ainda mais, com a equipe própria. Diferente quando você tem um financiamento, quando você tem um crédito, quando você tem uma BPP, com parceria público-privada. Então se torna muito mais fácil você conseguir entregar um projeto desse de alta performance. É uma cidade totalmente modernizada. Salvador tem 185 mil pontos de iluminação. Então são muitos pontos de iluminação.
Então, agradeço, né, muito a toda a equipe da Direito de Iluminação Pública, né, por poder contar com todos eles, né, porque foi justamente todos esses profissionais, desde quem estava ali na ponta, quem estava ali no seu cargo de gestão, que foi para campo, que levantou dados, que realizou os projetos, que participou das licitações, os termos de referência, para conseguir justamente eficientizar, para você conseguir um material mais barato, eu digo aqui de ótima qualidade. Em Salvador tem hoje o que é mais moderno, relacionado à luminária, à poste, porque é que a gente busca, além da entregar a iluminação, entregar uma iluminação com qualidade e segurança. Então, toda a equipe, toda a turma, com muita garra, muita determinação, enfrentando todos os desafios, conseguimos ali, quando a gente iniciou mais ou menos em 2018, 2019, 2021, 4 anos conseguimos organizar toda a cidade. Então, o benefício, Salvador, se eu não estou enganado, hoje é o quarto maior parque de iluminação pública do Brasil. E como você fala, se você chegar hoje de avião em Salvador, e você olha para baixo, você vê uma cidade totalmente branca. E aí você percebe a divisa ali com o Lauro de Freitas, totalmente amarela e um pouco apagada. Isso é verdade. E o desafio não é só você implantar, é você implantar e manter. Então, diariamente, nós temos equipes nas ruas, Então, depois que a gente estruturou a iluminação, a gente conseguiu criar gerências, tinha uma gerência de planejamento de projetos, gerência de manutenção, gerência de eficiência energética, justamente para conseguir gerir de uma maneira correta. Uma grande eficientização e uma grande entrega dos resultados. Massa. E vem cá, durante esse processo, você trabalhando na BC, quando foi que você fez a gestão, quando foi que você percebeu que você precisava se especializar na gestão, Justamente quando eu comecei a lidar com as pessoas. O difícil não é você gerir processos, você gerir projetos. Porque processo, projeto, você tem uma norma, você tem uma manual, você tem uma instrução de trabalho, e você vai seguindo. O difícil é você gerir pessoas. Pessoas com vaidade diferente, com humor diferentes, com vontade diferente, com dias diferentes. Às vezes você tem que ter um pouco de empatia, não pode ser 100%, porque é só você se colocar no lugar do outro, se só se colocar no lugar do outro, você vai passar cedendo. E o bom gestor não é aquele que só diz sim. É aquele gestor que realmente ele chega, ele vai ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter uma visualização total do cenário e dizer assim, ó, correto é isso aqui, ou isso aqui está errado. E ter a mente aberta, principalmente para poder recepcionar, escutar, digerir, analisar e depois tomar uma decisão. Porque no final das contas você vai ter que tomar uma decisão. Então você vai gerir conflitos, como já disse, você vai gerir humores, você vai gerir vaidades e vai ter que fazer acontecer. Porque é justamente isso, a interdependência, todos que estão inclusos naquele meio buscando um objetivo único. Então, muito diferente do passado, eu escutei há pouco tempo, na motoria, do passado da instituição. Então, a instituição é um ambiente controlado, é um ambiente onde as coisas estão ali, são bem contínuas. Então, a instituição ela passou a se tornar um indivíduo, um leitor. Ele passou para a gente, esclareceu para a gente. Você está no indivíduo, você está em controle das coisas. A mente ela pensa a todo momento, ela está ali no fluxo contínuo de informações. É isso. Você gerir, você ser gestor, é você justamente conseguir entregar o resultado final. Conseguindo nivelar todas as pessoas que estão ali naquele meio. Isso no menor tempo possível. Você para hoje, você tem a questão do PDCA. Você chegar ali, planejar, você executar, você perceber que houve alguma falha ali, vou corrigir, vou fazer acontecer. Você não pode passar muito tempo só planejando. Você fala muito planejamento. Você tem que planejar, sim, tem que planejar, assim fazer acontecer.
Porque às vezes se você só planejar, você vai acabar não saindo do papel. Então, esse é o grande X da questão. Eu acho que, sabe o que eu acho engraçado? É como fundamentalmente a vida realmente é administração. Porque a gente entrevistou outras pessoas, para você. A gente já saiu, já tá começando a sair, gente, nos episódios. Porém, uma façanha mesmo. Você disse a maioria das coisas que todos os outros falaram. Tipo, eu fui atrás de me especializar na área de gestão, porque lidar com pessoas não é fácil. Todos conversaram sobre isso. Acredite, tipo assim, é uma coisa unânime. Você vê como a administração é. Porque assim, realmente, os pilares da administração você falou em todo o tempo aí. Você falou sem falar o que era. Tipo, os pilares da administração, né? Que é a questão de dirigir, planejar, executar. Realmente você utilizou e você utiliza na sua profissão. Para você ver como a administração ela está em todas as áreas. Mas isso que você falou de lidar com pessoas realmente é uma especialização fora de curso. Não é porque é administração, não é porque é recursos humanos, não é porque é medicina, não é porque é engenharia. É uma coisa que nós, seres humanos, nós temos essa dificuldade. Então, assim, eu acho que você acha, né? Eu vou perguntar até você. Você acha que realmente nos cursos, independente de ser administração, deveria sim ter uma matéria específica para essa, de gestão de pessoas, independente da profissão, do curso, qual seja? Sim, realmente, porque em tudo que você decidir, né, atuar, você vai ter que lidar com pessoas, seja com o público, seja com o grupo de trabalho, seja com o seu líder. Até em casa você tem que lidar com as pessoas, né? Família, esposa, filho. Então realmente você tem que ter uma mente muito tranquila ali, né? Às vezes a gente nem sempre está tranquilo, a gente perde um pouco as estribeiras, né? A gente sai ali do nosso eu zen, né? Mas realmente não é fácil, né? Não é fácil, é o grande desafio, acredito até que do momento, né? Relacionado a todas as áreas e relacionado a tudo, né? É justamente a gestão de pessoas. Mas, mesmo que se haja, né, que se exista hoje uma matéria, né, que venha a discutir esse assunto, você vai aprender muito mesmo na prática. Lidando ali no dia a dia, né, com essas questões. Então, eu busco sempre sair de casa de manhã, deixando todos os meus problemas, né, há os problemas fora do trabalho, né? Então eu tenho que deixar esses meus problemas, principalmente hoje na posição que eu ocupo, né? Acho que acredito aqui diretamente, eu diria em torno de uns 30 a 40 liderados, né? Os engenheiros, administradores, psicólogos, de diversas áreas. Então, da forma que às vezes eu converso com um engenheiro do grupo de trabalho, não dá para eu conversar com um administrador, né? Ou então com um psicólogo. Então, é justamente ter esse cuidado, né? Esse cuidado sem perder o foco no objetivo, que é esse pegar do resultado. Então, realmente é no dia a dia que você vai aprender a gerir pessoas. Isso é legal, amiga. A gente está falando sempre em relação assim, a matérias, tipo a administração mesmo, quando ela entra, que às vezes é uma coisa natural, né? A gente já percebeu isso em outros entrevistados, que é como assim, vocês falam de uma forma assim que a gente fica assim, poxa, a gente já aprendeu essa técnica aqui na faculdade, a gente já fez isso. E você vê como a administração ela é tão importante, né? Não, todos os cursos são, mas a administração ela é tão importante porque tem coisas que você utiliza no seu dia a dia que são técnicas que, tipo, você não sabe que são técnicas. Você fica assim, pô, eu fiz e deu certo. E quando você vai fazer uma especialização ou fazer algo do tipo, você vê que, tipo assim, pô, lidar com pessoas realmente é difícil, atuar nessa área também realmente é difícil, mas eu já fazia isso e eu não sabia que era assim e tal. E isso ajuda você a sempre se especializar mesmo e a sempre estar buscando melhorar. Claro que existem livros e tal, só que eu fico pensando, tipo, pessoas que são profissionais nessa área, como você falou, do tato, né? Você conversar com um psicólogo e com um administrador, eu tenho que conversar de forma diferente. Mas como é que eu vou fazer isso? Tem gente que vai na prática, aprende na prática e depois vê a teoria, tipo, poxa, se eu tivesse a teoria talvez seria mais fácil, né? E isso é uma coisa que a gente sempre compara entre vocês, né, Raio? Exato. Atuando hoje, diferente? Você gere quantas equipes? Diretamente, acredito aí,
B, lá no grupo de trabalho, de uns acima do cargo hoje tem o diretor, né? Então, de umas 50 pessoas. E aí é dividida com projetos? São várias áreas, né? Tem a área de projetos, tem a área de manutenção, né? Tem um gerente de manutenção, né? Tem ali a área de eficiência energética, tem a eficiência energética e as coordenações dos vários projetos existentes hoje. Então, é bem engraçado que hoje as pessoas enxergam meio que como um subdiretor, né? Que é o nosso diretor lá hoje, né? Realmente é um cara tranquilo, né? Que está lá tocando, né? Com novas ideias, no momento aí buscando as mudanças, as melhorias na diretoria de iluminação. E aí essa parte mais operacional, essa parte de planejamento, não dessa quantidade de pessoas. Então, 50 pessoas que a gente gere diretamente com as empresas, né, que prestam serviços, são recebedoras da licitação, que a gente gere indiretamente, né, acaba tendo que gerir indiretamente. É isso, eu queria saber como que é criado o projeto, como é discutido, como é que vocês fazem a divisão. Eu queria entender um pouquinho, porque assim, é Salvador, né? É interessante saber como é que funciona, né, essas engrenagens. Os projetos, eles surgem das necessidades. Um exemplo hoje do MPI, que é o meu ponto iluminado. As pessoas costumam muito relacionar a questão da segurança pública com iluminação. Tá correto? Tá correto. Beleza, a iluminação pública contribui com a segurança? Contribui. Mas se você percebe hoje qual é o maior índice, né, de relevância dos problemas que a gente tem de violência, violência doméstica. A violência doméstica acontece especialmente dentro de casa. Então, a gente busca contribuir. Então, o meu ponto iluminado é um programa que ele veio para poder prover de iluminação todas as paradas de ônibus de Salvador. Então, acho que você passando no dia a dia vai perceber. Em alguns pontos de ônibus você tem lá um postinho com a iluminaçãozinha para poder deixar aquele ambiente, tentar contribuir com a segurança daquele ambiente e a ocupação do espaço. Tem o programa, por exemplo, o Clareou é Gol. Qual é a forma de incentivar os jovens a não estar buscando caminhos errados? Através do esporte. Então, em Salvador, engraçado aí que os números muitas pessoas não sabem, mas Salvador conta com mais de 500 campos e quadros dentro dos bairros. Então, nós estamos modernizando toda a iluminação desses campos, dessas quadras, com iluminação LED, iluminação moderna, campo sintético, grama sintética, justamente para incentivar esses jovens a estar buscando um esporte. Então, o projeto surge da necessidade, das ideias. Muitas vezes lá da cabeça do prefeito, que não para de pensar, o cara que trabalha ali a todo momento, buscando realmente trazer novas ideias, implementar melhorias, para a cidade, da cabeça do diretor percebe a ideia e tal, e ali traz para a gente, vamos discutir o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode aplicar. Então, quando nessas ideias, justamente ela passa pelo setor de projetos, que é o setor hoje que eu estou lá. Eu costumo dizer que eu estou, porque realmente tudo é passageiro, e realmente a gente está. Pode dizer que realmente é servidor, que está no público. Então, parte dali, a gente planeja, tem uma equipe de engenheiros, hoje lá no setor de projetos, tem em torno de uns 8 a 9 engenheiros, eletricistas, esses. E depois que a gente planeja, a gente projeta, a gente vai para a execução. Depois de pronto, a gente vai e entrega esse equipamento para a manutenção. Como eu falei, precisa manter. Não é só você implementar, é implementar e manter. Então a gente entrega para a manutenção, e a manutenção vai passar a cuidar a partir dali. Para que aquele projeto ele permaneça em pleno funcionamento como foi planejado. Então, há toda uma equipe, que traz todas as realizações. Também com o setor de eficiência energética, que busca justamente
os projetos de melhoria, de eficientização, seja relacionado à energia solar, relacionado à questão da redução do custo, né, das finanças públicas, porque quando a gente tem uma economia ali, né, uma redução na economia, a gente passa a conseguir fazer mais. Né? Acho que algumas pessoas não sabem, mas esse dinheiro, né, esse investimento, ele vem justamente do bolso dos cidadãos, né, que é a contribuição pública, a taxa de contribuição pública, que ela é cobrada ali na conta da Coelba, justamente para poder manter, né, o que está sendo feito e implementar e entregar mais. Eu não sabia, né? Isso. Até o dia que eu tive que pagar minhas contas. E aí eu peguei meu recibo de luz, na verdade, cliente. Aí quando eu peguei, eu fui olhar, né? Eu falei assim, deixa eu ver como é. Tem descrevendo tudo direitinho. Aí eu falei assim, que legal, por isso que quando meus pais estavam falando, né, quando eu morava com meus pais, isso aqui é a gente que paga imposto, tal, o quê. Aí eu fui ver que realmente tem isso para manter da prefeitura e tudo. Então, assim, por isso que você tem que sempre estar fiscalizando, vendo como é que tá. Porque assim, você realmente está contribuindo para aquilo. E eu vi que de um tempo para cá, isso melhorou bastante. E isso me leva à pergunta que eu tenho curiosidade. Por exemplo, você falou uma coisa fundamental no início, que é assim, não é só fazer, você tem que manter. Então, como é que vocês fazem para organizar? Como é que vocês projetam isso? É vocês ou é diretamente a Coelba que faz isso? Esse trabalho de manter, né, as instalações, porque a gente sabe, principalmente nessa área da orla aqui, que direto, por ventaninha, por chuva, cai poste, quebra. Como é que faz isso? É vocês que fazem essa gestão? É interessante até se trazer essa questão, porque vale ressaltar aqui que o serviço de iluminação pública é um serviço exclusivo da Prefeitura de Salvador. Então, há dois tipos hoje de iluminação, né? Falando mais aqui, que é a questão justamente do compartilhamento com a Coelba, né? Dentro dos bairros, aquele poste de concreto, onde tem aquela fiação, né? A gente compartilha o poste da Coelba, está no braço de iluminação pública. Sim. Então, o braço de iluminação pública com a luminária, isso é um erário que é pertencente à Prefeitura de Iluminação Pública, a Prefeitura de Salvador. A iluminação pública precisa cuidar disso. E tem os postes exclusivos, por exemplo, na orla, na paralela, tem esses postes brancos, né, são os postes mais bonitos, de aço, né, e alguns de fibra. Né, nós temos buscado justamente estar no poste de fibra, outra questão de segurança. Né, e são postes exclusivos da iluminação pública. Então, tudo isso a gente tem que manter. É justamente esse setor de monitoramento e manutenção, né, onde tem um gerente lá, um colega nosso, e ele faz todo o planejamento para poder manter isso funcionando. Nós temos vários canais de entrada dessas solicitações de manutenção, tem um 56, tem através do Fala Salvador, na internet, e temos equipes que rodam diariamente, 7 dias na semana, de forma ininterrupta, que rodam em torno de 300 quilômetros, cada equipe dessa, nós temos em torno de 3 equipes fazendo rondas, buscando identificar esses problemas. E às vezes passa a gasolina e está tudo apagado, está escuro. O que aconteceu? Muitas vezes é prejudicado. Tem sofrido muito com vandalismo, com furto. Depois do metrô, principalmente, toda hora falam, sai na televisão que roubou cabo. Eu queria saber como é a técnica que essa pessoa faz para roubar cabos de sei lá quantos tamanhos sem ninguém ver. Eu digo até que é interessante, porque hoje nós temos buscado. Pode imaginar. Nós temos buscado tentar pensar como esses indivíduos pensam, né? Porque a gente faz um projeto, a gente coloca um cabo ali, eles buscam como? É o metal, o que eles buscam, para poder estar comercializando, vendendo e tal. Então, faz um projeto ali com 1 metro de profundidade, concreto, para poder estar impedindo essa ação, ou reduzindo a incidência dessas ações, mas mesmo assim acontece. No momento que ele chega ali, tem uma ação específica em um ponto, ele apaga toda a avenida. Isso pode estar causando diversos problemas, pode estar causando acidente. Então, realmente você acaba colocando em xeque a segurança. Que legal que tem esse planejamento daí. Aí, isso me traz uma curiosidade.
Quem faz essas escalas de visita? Porque existe realmente um administrador ou você vai usando essas técnicas que você tem do seu curso de gestão? Como é que é? Da seguinte forma, eu havia dito aqui, cada área ela tem o seu gerente. Né? Então, o gerente de manutenção, ele mesmo constrói esse planejamento, né, da manutenção, que já é uma convencional de emergência ou de urgência, né, e ele pode designar o coordenador, o supervisor, a, por exemplo, fazer a escala da ronda. Né, tem que pensar em um roteiro pré-estabelecido, porque aquele roteiro onde tem mais incidência de ocorrências. Né, então, é um roteiro mais econômico, para poder gastar menos combustível. Né, então, tudo isso. Né, então, o gerente ali do setor, ele designa alguém para fazer, ou ele mesmo faz. É interessante que antes de vir para a área de planejamento de projetos, eu fui gerente de manutenção também. Então, em alguns momentos, eu mesmo pensava nesse roteiro. Muito desafiador foi no momento da pandemia. Você tinha as UPAs, tinha os hospitais de campanha, então tudo isso entrava no nosso roteiro que a gente precisava deixar suprido de iluminação, no entorno desse local, e chegada de ambulância, série de ambulância, aglomeração de pessoas. Sim. Então, na verdade, tinha aglomeração de pessoas. Mas realmente isso não é pensado. Não é como no setor lá de planejamento de projetos, que há eu recepciono a demanda, e aí a depender do que seja, eu busco me identificar no perfil de alguns profissionais que estão no meu time, a quem eu vou designar aquela demanda. Sim. Inclusive eu queria convidar aqui um amigo, Luciano, que trabalha lá comigo, que é iluminação pública. E a gente tem convidados especiais. Seja muito bem-vindo, Luciano. E nada mais justo do que Raíssa apresentar o nosso convidado. Gente, Luciano é engenheiro eletricista também, como junto comigo. Ele também é especialista em gestão de projetos e processos. Ele participa também da DECIP, junto comigo, e a gente vai ouvir um pouquinho das experiências dele lá. Gratidão em estar aqui também, e participar aqui também com vocês. Bom, basicamente eu formo uma equipe de IGO, lá na parte da gestão e planejamento de projetos. E aí, justamente, por minha trajetória da elétrica, e eu também sou formado em eletrotécnica, e aí sempre gostei de projetos e sempre pensei em ter minha própria empresa, e com isso eu vi a necessidade de ter uma especialização em gestão para poder me dar um suporte, para entender, planejar direitinho como é que são os projetos, os processos, também ter autonomia para poder gerir equipes. Então aí eu vi o curso de gestão de projetos e processos um caminho para poder me especializar e entender um pouco dessa parte teórica e colocar em prática no dia a dia. Então isso eu acabo colocando junto com a equipe lá, comigo, no planejamento das obras de iluminação pública. Pronto, eu queria saber um pouquinho sobre como é planejado o projeto, como é que é feito o orçamento, planejamento, como é que se divide a equipe, você tem isso, Acontece, hoje lá, todas as secretarias, as autarquias, diretorias aqui em Salvador, ela tem planejamento estratégico. Então, toda a gestão do prefeito definido quais são as metas a serem alcançadas, quais são os projetos para chegar nessa meta e quais são as mediações. Então, aí é o passo inicial, a visão macro do planejamento. Mas aí existe ali toda a visão micro, justamente para cada área. Justamente as linhas de ações. O que ser feito para poder você conseguir chegar naquele objetivo. Então, eu recepciono hoje um projeto lá, como já foi citado, e identifico muitos profissionais através do perfil que podem cuidar daquela frente. Esse ano pode estar trazendo aí, eu posso citar aqui alguns exemplos, como o Natal, em Salvador.
Hoje é um grande projeto. Tem também o Réveillon, a Escola da Virada, e as pessoas não sabem, as pessoas vão só em busca do som, da música, mas há toda uma estrutura para poder você conseguir levar energia para o local, conseguir trazer iluminação, como também o carnaval. Você não pode estar trazendo muito mais aí informações relacionadas a essa questão do planejamento operacional, até a execução, entrega e a mantenabilidade do projeto. Então, basicamente, esses eventos são também planejados e organizados na diretoria de iluminação. E aí, inicialmente, tem-se a discussão, planejamento do que será feito, das necessidades do evento, para poder cobrir e atender suprimentos de energia e não somente suprimentos de energia, mas também para dar melhor iluminação para o local, porque como se trata de evento, o nível de iluminação não é a mesma coisa. Então a gente faz a avaliação do local, faz todo o planejamento de equipamento, a gente tem que levantar a parte do projeto, ver as necessidades, e com isso a gente vai em conjunto com fabricantes, os consórcios que estarão adquirindo, planejando e tal, assim como a parte orçamentária, e aí isso daí fica mais na parte de gestão do gerente. Então a gente cuida mais da parte operacional, e aí a gente vai em campo, vê as necessidades, projeta nível de iluminação, vê com o consórcio como a equipe vai estar atuando, aí questão de cronograma, de obra, organizar pessoal e tal. Então a parte que eu trato é mais operacional do que a parte de gestão financeira, de pessoas, que já é a posição de Igor. Então, hoje eu fico mais voltado para grandes obras, e aí, por exemplo, nós estamos hoje trabalhando com algumas áreas de grande porte, que, por exemplo, Paralela, a gente iniciou, teve uma pausa, vamos iniciar outras áreas aqui da Paralela, que é a região da Caribé. Estamos atuando também no CAB, uma parceria com o Estado, é um projeto grande que precisa ter uma coordenação com outros órgãos, que a gente precisa estar justamente fazendo a gestão desse processo todo do projeto. Então tem compatibilização com outras disciplinas, como agora a gente vai estar atuando na aula do Iguaçu, que é um projeto grande. Então quando surge essa demanda, a gente tem que sentar com os outros órgãos da Prefeitura, com a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Obras, para poder a gente verificar um todo e fazer essa compatibilização, para não haver futuramente intercorrência e tudo mais. Então, basicamente, o processo interno da parte de planejamento de uma obra inicial é esse. Eu tenho uma dúvida. Quando começa o ano, vocês têm um teto de orçamento geral dos projetos, ou cada projeto tem um teto de orçamento que você gasta? Como é que fica essa divisão? Nós temos uma previsão de arrecadação anual da COSI. Com base nessa previsão de arrecadação, nós preparamos, elaboramos um planejamento para cada área. Ou seja, a parte dessa arrecadação ela tem que suprir o custo com o consumo de energia elétrica do parque de iluminação. Uma outra parte dessa arrecadação ela tem que suprir a manutenção. Então, isso são custos custos predefinidos. Há variações? Há pequenas variações. Mas conforme a realização dos anos anteriores, do histórico que nós temos, nós conseguimos planejar o que vai ser destinado de recursos para cada frente dessa. E aí, uma parte desse valor ele fica dirigido para o projeto. Então, cada projeto tem o seu técnico. E aí, a partir daí, nós vamos lançando.
cabe fazer esse projeto nesse momento, nesse semestre, né? Se não for possível fazer esse momento, vamos fazer no segundo momento. Então há um planejamento, né? Porque, até porque são processos licitatórios. Então, a gente define o valor global, e as empresas que venceram, hoje nós temos 3 empresas que prestam serviço para a direita de iluminação de Salvador, a cidade dividida em áreas. Hoje nós temos 10 prefeituras bairros, justamente que torna um pouco mais fácil a administração da gestão da cidade, onde todos os serviços são descentralizados em todas essas prefeituras bairros. Você tem um serviço de iluminação, você tem um serviço de poda, de água, você tem um serviço relacionado à questão da Secretaria de Fazenda, tudo isso em cada prefeitura bairro. Então, essa descentralização ela ajuda bastante nos resultados, né? Mais rápido, um retorno mais rápido. Então, 3 empresas, retornando 3 empresas que venceram a licitação, e cada lote desse da licitação ela tem um teto, né? Por ano. São um contrato de 12 meses, e aí você tem normalmente estabelecido. A gente não pode ultrapassar aquele valor. Então tem que ter realmente um planejamento, isso vai ter que ser acompanhado frequentemente para que você consiga realizar tudo que seja necessário, no mínimo necessário e possível, né, dentro desse planejamento orçamentário. Show de bola. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência, né, de projeto, de execução de obra que marcaram vocês, que vocês possam compartilhar com Um grande exemplo é o Carnaval. E por que o Carnaval, se vocês já fizeram outras diversas grandes obras? Porque o Carnaval é um momento ativo. A gente tem ali 7 dias, na verdade 11 dias, se já começa no fuzuê, ainda tem que ter um grau de iluminação, como o Luciano traz muito bem. É um nível de iluminação muito mais elevado do que o nível normal do dia a dia. É uma iluminação especial, eventual, né, por conta da aglomeração de pessoas. E qual é o grande desafio? Pessoas. Você tem pessoas com comportamentos distintos, diversos. Muitas vezes você não sabe como é que vai agir. Então, o Carnaval ele é um momento ali que trabalha para a gente, ele já inicia lá desde o projeto, né, quando você recepciona o projeto lá e ele vai para campo. Ele vai estar aqui no momento falando um pouco mais dessa questão operacional. Mas é justamente a gente inicia dias antes, meses antes, esse planejamento, essa elaboração do projeto, planejamento orçamentário, tipo de material que será aplicado, nível de segurança muito mais elevado de segurança. Você tem muitas pessoas aglomeradas naquela região ali, pequeno espaço. Isso torna muito mais difícil. Imagine, uma coisa que você tem uma via, você conseguir chegar com um equipamento, uma máquina, um caminhão, conseguir acessar, dar uma manutenção, ou realizar qualquer serviço. E na multidão? Então você tem que definir estratégias. Você tem que saber onde vai deixar essas equipes posicionadas. Você tem que ter uma resposta muito rápida, muito rápido mesmo. Questão de minutos, poucos minutos, e conseguir agir. Então, para isso acontecer, ocorrer bem, tem que haver um planejamento. E aí, vou passar um pouco a palavra para o Luciano aqui, porque ele está trazendo um pouco mais da questão operacional. Como é que funciona o Carnaval? Acho que ele pode estar falando um pouco aí da questão das escalas, que a gente tem o Carnaval, o período, o projeto em si do Carnaval. Para você a palavra, Luciano. Eu estou com várias interrogações, tá, gente? Eu estava aqui olhando vocês e ouvindo assim atentamente mesmo, anotando aqui na minha cabeça os meus pontos de interrogação. Não sei se é o mesmo de você que está em casa, mas eles conseguiram realmente assim me dar muitas dúvidas. Primeiro, na verdade, vou situar aqui algumas coisas. Por exemplo, você separou muito bem quais são as áreas de vocês. Apesar de vocês terem a mesma formação, de vocês terem especializações realmente na área de gestão que são iguais, vocês fizeram juntos? Não separados? Eu vejo que você cuida, que pra gente na área de administração, realmente isso é muito cansativo. Você cuida da parte de realmente de cotações, né? São a parte orçamentária, né? A orçamentária é o seguinte, vamos lá, deixa eu explicar direitinho, porque, vamos lá, se a partir do momento que o projeto é desenvolvido, vamos pegar uma avenida, uma coisa simples, uma avenida.
A gente faz um estudo luminotécnico para definir qual é a luminária adequada para atender aquela via. Pronto. Aí a gente parte para o projeto elétrico e aí, posterior a isso, a gente levanta o quantitativo. Isso é um passo a passo de qualquer projeto, seja civil, seja elétrico, seja mecânico. A gente desenvolve o projeto, depois levanta o quantitativo, depois vem o orçamentário. Aí o projeto tem o seu valor, beleza? Sim. Aí essa parte de cotação já é um pouco diferente, porque a gente é um órgão fiscalizador, tá? Então a gente fiscaliza o consórcio. O consórcio, como é uma licitação, já tem os valores pré-definidos, que anteriormente a gente faz um planejamento orçamentário da licitação. Aí nesse momento a gente levanta alguns valores que são baseados em uma base de dados nacional. Sim. E aí isso referencia o orçamento do consórcio que a empresa executa essas obras. Esse aí é o ponto inicial. Aí com esse projeto quantitativo, aí a empresa que fica responsável de adquirir o material, seja ela com o setor de suprimentos, fazendo cotação para buscar fornecedores mais em conta, aí eles são responsáveis. A gente, como prefeitura, a gente fica responsável na parte de fiscalização. Então, todos esses projetos e tudo mais a gente desenvolve internamente, seja da diretoria ou seja de uma empresa que também é contratada para desenvolvimento de projetos, que é outra empresa, é um outro setor. E daí a gente faz a captação do projeto, encaminha para o consórcio, e aí ele faz o orçamento com base na planilha dele, que já tem os itens pré-definidos e tal, e aí tem-se o valor da obra em específico. Tá? Aí a gente, como prefeitura, a gente fiscaliza e passa as demandas, orientações, questões técnicas. Se houver alguma mudança, a gente pega e orienta nesse sentido. Em específico no carnaval, tem-se a área do circuito, que a gente faz uma definição de iluminação, que como se trata de um evento, ainda proporciona mundial, né, que tem gente de todo mundo para participar do carnaval. Então o nível de iluminação é para gravação, né, para filmagem. Então é um nível que tem que ser profissional para poder as câmeras ter uma boa captação, fora que também tem a questão de segurança. Então esse ano a gente teve uma comissão junto com o carnaval, que envolve toda a prefeitura. Então tem a questão de limpeza, tem a questão da guarda, polícia militar, polícia civil, operação, tudo. Então a iluminação meio que permeia todas essas áreas. Sim. Então quando a gente deixa o nível de iluminação bom, aí permite o monitoramento da polícia. Esse ano teve câmeras de reconhecimento facial, né? Então teve uma operação específica para isso. Então, isso facilita o reconhecimento, facilita os policiais poderem se locomover, também para o público aproveitar e ter uma sensação de segurança, de ficar mais à vontade para curtir o evento. Então, o projeto é desenvolvido com o circuito, e aí, após isso, há um planejamento orçamentário que é embasado em nossa planilha, né, já pré-definida, e aí parte-se para a aquisição de material. Isso já tudo faz parte do planejamento, a gente tem que fazer isso com antecedência para poder esse material chegar a tempo para poder executar e estar pronto no evento. Então tem essa parte. Uma vez feito o projeto, tem a parte do orçamento, que passa pelo gerente para ver se tem condições, se tem recurso para poder estar quitando, né, com esse valor, esse gasto. E aí, quando o material está disponível, a gente vai para a execução, e aí a gente
coordenam também o consórcio para poder a gente estar em cima de executar em tempo hábil. Na operação, de fato, do dia do carnaval, inclusive esse ano foi até atípico, porque após 2 anos de pandemia, né, sem evento, então estava todo mundo expectativa lá em cima, todo mundo querendo participar, então recebemos expectativa de quantitativo de pessoas e tudo mais. A gente faz uma divisão de coordenação, né, tanto para os circuitos, que do Leomar, né, e da Batatinha. Então é separado 2 coordenações para cada circuito. E aí, durante a noite, a gente fazia o levantamento das necessidades de reforço nas ruas de entorno, assim como a gente ficava fiscalizando possíveis apagões, né? E a gente tinha que estar justamente de prontidão para poder acionar as equipes, que, como o Igor falou, são posicionadas de forma estratégica, assim como a nossa base operacional ficava estratégica para poder a gente chegar nos locais o mais rápido possível. Então, são 2 equipes, 2 coordenações, um consórcio para poder atender, e aí, durante o dia, as equipes iam lá atender o que era levantado à noite. Agora, gente, eu tenho só uma dúvida. Já chegou, né, Luciano, em algum ponto que você pensa assim, a gente vai precisar auditar isso aqui porque algo sai fora do planejado, do que tinha sido feito, combinado, e você precisou levantar a equipe para fazer auditoria daquela situação, já que vocês lidam com a parte da fiscalização? Exatamente. É um desconforto que acontece em na todas as verdade, áreas, isso né? é corriqueiro. Então, tipo assim, uma obra não necessariamente vai ser exatamente como um projeto. E isso é adequado e é uma dinâmica normal no dia a dia, porque a engenharia na execução da obra em específico. Então, a gente também, como corpo técnico da prefeitura, fica responsável para poder, na hora da fiscalização e na necessidade de mudança, a gente apresentar as mudanças e após a execução, que o consórcio, para receber o valor agregado do serviço, é feita a auditoria. Então, todo o processo se conclui na auditoria. Então, a gente audita todo o serviço, assim como essas necessidades durante a operação do evento. Entendeu? Então, tipo, houve um acréscimo, houve uma supressão de alguma coisa. Então, isso é auditado. Pergunto porque isso é uma coisa, auditoria, é uma coisa que existe em empresas hoje, não só, são todas, a auditoria eu acho que serve para todas as áreas. Dentro da minha casa, às vezes eu bato ela e falo assim, hora da auditoria aqui, porque eu acho que é uma coisa que funciona. E acredite ou não, eu conheço empresas de que eles não utilizam nenhum método de auditoria e acabam se perdendo. Inclusive, a coisa que impõe esse dia, que a tia dele tem uma empresa e realmente ela nunca auditou nada, ela não sabe nada que tem na empresa, ela vai passar a empresa dela e ela não sabe o que tem. Por isso que eu perguntei a você, porque assim, na área de engenharia principalmente, que são essas áreas que vocês lidam também com gestões, e existem diversos setores ali que eu já vi que são 8 engenheiros que você falou, né, a reunião são com 8, uma base de 8? Só no setor do projeto são 8 engenheiros. Então assim, existe, tipo, são 50 pessoas, cada um tem seus subs, então assim, vocês precisam lidar com a auditoria o tempo todo, porque, como você falou, lidar com pessoas é difícil e também com planejamento, sabe? A gente não está sujeito a, tipo assim, a gente planejou, vai ser desse jeito e tá tudo certo, até o final não vai ter nenhum problema. Então a auditoria, ela serve para isso, de início ao fim. Tanto que na maioria dos eventos que tem, vocês falaram aí de carnaval e tudo, tem eventos também privados, né? Como festas fechadas, em parques de exposições e tudo, em que eles também fazem isso. Ninguém pode ir embora, ninguém pode encerrar nada sem fazer uma auditoria. Então isso é um trabalho muito suave que vocês fazem. E outra coisa também que a gente pode agregar o nível de responsabilidade que temos, porque trata-se de uma estrutura pública, né? Então é recurso público que
tem que ser realmente auditado e pago o que é devido. Sim, com Então, certeza. tipo assim, na parte de obra, a gente tem a nossa auditoria de serviço, mas certamente na parte orçamentária, ele pode falar com mais propriedade, que na prefeitura tem a auditoria interna lá, né? Todas processos. as áreas hoje lá, né, ela tem um processo de auditoria. Né? Tanto na parte de obra, como você coloca aí, toda e qualquer obra, todo e qualquer serviço, ele só é pago depois da auditoria final. E é necessário ter essa sempre é necessário a gente retira. Então, o que é pago é o que é devido. Tem que dar um período, prazo para poder receber a medição, analisar a medição, compor todo o processo de medição, junto com a auditoria, e o processo final do pagamento. Na manutenção da mesma forma também, há toda análise em protocolo, né? O protocolo que a gente chama é uma obra de serviço, é uma solicitação de serviço. Ele só é pago após confirmado, né? Que é um fato até engraçado. E como cidadão ele faz a solicitação, após o período lá, a gente tem um prazo de atendimento, né, de uma solicitação simples, convencional, de 48 horas, chega lá e liga para o cidadão, ó, se o serviço foi feito, então é uma forma de fazer auditoria. Como também entrega do material que foi retirado de campo. Chega lá e confere, através de uma movimentação de entrega do material. Então, o serviço todo isso é pago depois de confirmar. Se o serviço não for confirmado, se a serviço não foi feito, pode ser que pegar a retirada da medição. Então, não é uma penalidade para a empresa, não vejo uma penalidade. Na verdade, é a forma correta da produção criativa ser gerida, principalmente o dinheiro público. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da responsabilidade e a questão de estar lidando com o dinheiro público. Então, é uma responsabilidade em mão dupla. Até porque a gente não trata com pouco recurso. É um recurso significativo. Se você tratar de, por exemplo, uma obra, 500 mil, 1 milhão, um evento desse, 3 milhões, 4 milhões. Então, tipo assim, é um recurso que é público e tem que ser transparente, entendeu? Então tem essa questão de transparência também. Como há também as auditorias internas, para poder realmente ver se tudo está acontecendo da maneira correta, a questão contratual, a questão administrativa, tudo isso. Então, está sendo muito interessante o nosso bate-papo, né? Mas eu queria saber de vocês qual conceito vocês dariam para futuros engenheiros, tá? E durante esse processo de vocês, né? Porque assim, eu acredito que tenha sido desafiador. Vocês formaram uma crise e aí vocês tiveram um período considerável, né, fora da profissão, recém-formado, e aí como é que eu vou ingressar no mercado recém-formado, essa experiência tem isso de engenheiro também, né, júnior, não sei, não tem isso? Isso. Pronto. Queria saber qual conselho que vocês dariam pra gente não, né, estudantes. Eu diria aqui, né, até brincando um pouco antes de iniciar esse ano, sempre fica achando muito provérbios, né, do nosso antigo diretor. E um deles era que, vou perguntar para vocês, a vaca dá leite? Sim, é óbvio. Não, amigo, eu acho que ela produz leite. Você tem que tirar. Isso é verdade. Pera aí. Que horas você acordar? Que horas você vai acordar para poder tirar o leite da vaca? Peraí que eu vou fazer. Faz a pergunta de novo que eu vou ser intelectual. Então você tem que acordar cedo, você tem que levantar, você tem que ir até o curral, você tem que pegar a forma correta para poder tirar e extrair o leite da vaca. Você tem que fazer ela. Então, o que eu posso dizer a vocês tem que pensar fora da caixinha. Não adianta você chegar aqui e dizer, beleza, estou falando, você é administrador, eu vou chegar ali de manhã, no meu escritório, vou sentar na minha mesinha, vou cumprir minha carga horária e vou embora no final do dia. Sim. Nem sempre acontece dessa forma. Vai ter dias e dias. Vai ter situações e situações. Cenários e cenários. Então, o ideia do administrador pode atuar em várias áreas, diversas áreas. Sim. Então, justamente essa questão de você ter uma visão abrangente para o mercado de trabalho. O administrador pode ser um gestor. O administrador, ele pode ser um administrador, mas ligado ali à parte de engenharia. Pode ser um administrador ligado para a área de
médica, a medicina. Né? Então, é isso aí. Você está, não digo preparado, mas muito mais preparado, você está disposto, né, a recepcionar aquela atividade que você recebeu, né, aquela confiança e entregar. Ô Igor, a gente tem assim, a gente trouxe com a gente, né, dos entrevistados até agora, eles sempre falam com a gente algo que grava muito. Por exemplo, nosso primeiro, que foi o Glauco, o Dr. Glauco, ele falou a gente, não, ele bateu muito sobre intensivismo e tal. O Caio, ele falou bastante sobre pensamento disruptivo, né? Foi uma coisa que ficou na gente e tal. A Simone, ela falou sobre oportunidades. E eu vejo que vocês falam muito sobre isso assim, tipo assim, ó, pense além, né? Eu acho que vocês utilizam desse mesmo quesito, vocês aprenderam isso nessa empresa que vocês trouxeram, não é essa empresa, prefeitura e tal, ou é uma coisa, é um princípio que vocês têm mesmo, que vocês trouxeram dessa carga, desse tipo de vocês, nessa experiência? O princípio da vida, né? Porque é muito daquela questão assim, se você perguntar, até que te incomoda hoje? É a questão principalmente do não. Né? A questão da síndrome que eu digo da Gabriela. Ela sempre foi assim, sempre vai ser assim, não vai mudar. Vai continuar sendo assim. Né? Aí, o mundo está em constante mudança. Né? Então você tem que se adaptar. Está mudando. A sua realidade aí é absurda. Movimentos, assim, né? Então, movimentos. Justamente isso. Movimentos. Eu acho que esse E que se você se sente incomodado mesmo se movimentando, né, mude novamente. Exato. Então eu queria até complementar, eu estava pensando nessa questão de adaptação, de mudança, da gente estar preocupado e atento em estar se atualizando. Né? Uhum. Então, por exemplo, você vê que ele fez uma especialização em renovável, eu fiz uma especialização em gestão também. Então, tipo, a gente tem que ficar atento com as mudanças para a gente não ficar para trás, porque hoje em dia a dinâmica é grande, né? Então, as atualizações ocorrem em tempo real. Então, a gente tem que ficar atento e estar aberto justamente às mudanças. Como ele falou, não necessariamente você entra no curso pensando que vai para a fábrica, sendo fábrica. Eu pensei que ia estar trabalhando com distribuição, com potência, e ambos estamos hoje com iluminação pública. Uhum. Entendeu? Eu mais no pensamento da parte de empresa, né, que eu já tenho uma empresa de engenharia, trabalho muito com gestão na minha empresa, porém é isso, a gente começa o nosso curso pensando, traçando um caminho, mas não necessariamente será ele, e a gente tem que estar pronto a se adaptar a essas mudanças no decorrer. Entendeu? Então a questão de tudo é essa, a gente ficar sempre atento a essas mudanças e ir se adaptando no processo. O clichê, né? O clichê, o Luciano trouxe a gente pro clichê. Quando você fala disso, a gente começou de um jeito e tal, porque pelo que a gente está entendendo, vocês têm muito tempo de formado, né? Formou em 2015, são 8 anos, então você trouxe a gente pro clichê, aquela pergunta que é fundamental para a nossa vida, tipo, para quem está formando agora, para quem está fazendo transição de carreira, como a gente teve um podcast falando, qual o conselho que você dá, até mesmo para você? Aquele cara de 8 anos atrás, qual o conselho que você dá? Tipo, qual é o feedback que você dá sobre o seu percurso, né? Porque você veio traçando uma linha, seu objetivo era um, e hoje você se encontra em outra coisa que, tipo, não era o que você planejou, mas é algo que está dando resultados. Qual é o conselho que você daria, o feedback que você daria para você mesmo? Mas, como eu até já apontou também, que eu levo para mim também, é buscar excelência no que você faz. Entendeu? Tipo, você poder oferecer o seu máximo, porque você trabalhando dessa forma, as pessoas reconhecem isso. Então, você pode estar trabalhando hoje num local
E aí as pessoas que estão envolvidas vão ver o seu desempenho e nessa interrelação de pessoas você consegue ter outras oportunidades. Então eu acho que é você se dar no trabalho, entendeu? Se dedicar e entregar o máximo que você puder. Eu acredito que você tem um caminho promissor. É o fato justamente de você se formar, por exemplo, administrador, mas você não tem que ser administrador. Você pode estar administrador, ou você pode estar em qualquer outra posição que você entraria aí quando você quer estar. Justamente a questão do que você vai entregar, do que você se comprometeu a entregar. Show de bola. A gente trouxe algumas postagens, né? Só para tirar uma curiosidade, só para, assim, né, ajudar a gente aí em algumas dúvidas, né? Elétrico, eletricista, como é que faz essa diferença? Se vocês puderem explicar aí, a gente vai agradecer. Isso aí é gambiarra. Isso aí não é dinheiro, né? Eu tô tentando entender. Engraçado, porque você olha essa imagem e aí eu pergunto: você se casaria com um engenheiro elétrico? Por quê? Ele também, além de poeta, ele vai me cantar. Galera, gente, não liguem, tá? Eu olho sempre pra tela de baixo. Algo engraçado, se é um elétrico, muito agitado, Tem né? gente já pode fazer Correto, é engenheiro eletricista. Choque. Isso. Entendi, tá? Gente, isso é real, viu, de eletricista? E isso aí é real? Isso é mito. Isso é mito? Tal, mito. Todo engenheiro não tem medo do Oxe, tá aqui, eu tô aqui no carro, deixa eu ver. Você sabia que até os meus 22 anos, 21 anos para 22 anos, eu não colocava nada na tomada? É sério? Eu passei a minha vida inteirinha fazendo isso, porque a minha mãe me deixou um trauma de infância, de eu ia tomar choque e morrer, e aí eu não botava nada na tomada. Tem muita questão, eu tenho muito respeito, né? Tem a questão realmente ali da energia, que é algo que você não consegue ver. É tipo um fenômeno natural. Você vê o vento, não vê, mas você sente o vento. É energia que você não vê, mas não queira sentir. Realmente, o domínio de energia pode levar a pessoa a óbito. Inclusive, eu tenho até um fato real. Um rapaz, ele morava no interior mesmo, e na verdade eu sou amiga do primo dele. E ele veio, se mudou para aqui, para Salvador, e ele foi no mercado, num grande mercado, e ele estava pegando frutas, e aí caiu a fruta. E foi parar debaixo daquelas, sabe aquelas geladeiras de supermercado e tal? Ele foi pegar a fruta que caiu, ele morreu eletrocutado, tá, gente? Sem manutenção. Então a parte elétrica da geladeira matou ele na hora. Então, assim, como realmente essa questão de manutenção da parte elétrica é uma coisa importante e é bom você sempre ter cuidado. Eu não sei esses dizeres que o pessoal fala, esses dizeres, né? Pega na madeira, pega na borracha, sei lá o quê. Às vezes eu não sei o que é verdade ou mentira, mas eu acho que é algo que tem que ser respeitado. Exatamente. Você tem diversos materiais ali, materiais isolantes, né? Materiais condutores e semicondutores. Então, realmente, tem muito cuidado. A cidade é algo que você cuida. E a gente como engenheiro eletricista, né, aconselha, não mexa com elétrica, se você não tiver uma especialidade, se não for eletricista, se não for técnico, porque é algo que realmente dá risco à vida, né? Infelizmente, as pessoas só lembram de um projeto, que você vai construir um prédio. Só lembra da parte elétrica, infelizmente, quando acontece o fato. Um circuito, um incêndio, que seja. Esse não seria a parte elétrica. Lá atrás eu poderia ter feito diferente. Não era para ser assim. Era para lembrar, tem que ser lembrado desde o início lá, para ser feito algo seguro, né, de qualidade com segurança. Então, realmente o Luciano traz aí, tem que ser levado a sério. Momento infantil. Em casos de nervosismo de fio, de caso de uma bomba, sempre corte pro vermelho, é isso aí mesmo? Então, eu sempre penso no vermelho, eu cortaria pro vermelho, eu já sei que eu morreria. Com isso, eu gostaria muito de agradecer. É engraçado que vocês trazem a seriedade, vocês também são super
tranquilos. A gente gosta de entrevistar assim, Rai. Deixa a gente à vontade também. Mas tá bom, gente, muito obrigada pelo conselho e saber como morreria. Eu gostaria de agradecer a vocês dois por estarem aqui e gostaria de agradecer a vocês. Em nome da turma, a gente quer agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer conhecer a história de vocês, como você está atuando, né, em Salvador e trazendo iniciativa pra gente. Eu acho que é muito importante ter alguém jovem, né, que seja exemplo, né. Eu acho que a sua história, né, os desafios que você teve durante sua formação, durante sua trajetória, vai ajudar, né, muitas pessoas a tomar decisões, né? E é isso, a gente quer agradecer, foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigada. Mas só a lembrancinha da turma, tá? Obrigado a vocês, pelo convite. E realmente, eu espero ter contribuído, principalmente a formação de vocês. E todos que estão entrando agora, ingressando na faculdade, para poder realmente decidir de que forma ela vai contribuir para poder mudar o futuro. Com certeza. Ô Igor, a gente quer saber um pouco mais, né, como te acompanhar nas redes sociais, como é que a gente acha para perfil profissional, né, LinkedIn, que é uma coisa mais escuta, seu Instagram, não sei como é que você faz, você atua como você passa instruções da área de engenharia, projetos, como é que você fala? Fala aí, você faz por fora. Eu costumo dividir bastante essa questão, toda a questão profissional de artigos, já escrevi alguns artigos científicos, publiquei alguns artigos científicos em congressos nacionais, trato isso muito no LinkedIn, no LinkedIn é o @Igor Moreira, alguém no LinkedIn. E no meu Instagram eu costumo mesmo trazer as coisas pessoais. De cozinheiro, de ciclista. Cozinheiro, ciclista, o pai do João Lucas, o esposo da Sheila. Então, é justamente o que eu trago ali no meu dia a dia. Muito massa. Luciana, como é que a gente te acha também no LinkedIn, nas suas redes sociais? Como é que faz? Passa pra gente. Basicamente, do mesmo jeito, tem um LinkedIn para a profissional. Instagram eu posso indicar aí a minha engenharia, né? Que é a minha empresa. E aí a gente está atuando aí tanto na área civil quanto elétrica, com o meu sócio, que é Rafael, que é engenheiro civil. Muito obrigada, meninos, né? Agora no plural, porque são nossos convidados. Obrigada, Luciano, você chegou depois e tal, mas foi uma coisa muito bacana. Você conseguiu decifrar pra gente, né, algumas coisas pra quem é leigo mesmo, não sabe, assim, em referente a processos, qual é o que cada um faz, muito bacana. A gente vê que na área de vocês tem a graduação, porém vocês podem se especializar e seguirem também caminhos diferentes, né? Isso é muito legal. No final, tudo se une. Obrigada também, Igor. Assim, você foi muito dinâmico, esclarecedor. A gente conseguiu entender. Quem não sabe muita coisa sobre engenharia elétrica ou engenharia em si, iluminação pública, você conseguiu realmente passar pra gente como é que é, a quem a gente deve cobrar. A gente já sabe também na hora de auditar que a gente pode também falar e não falar quando vocês ligarem para contar com a gente. Muito bacana. Muito obrigada. Vocês deixaram a gente super confortável. O pessoal que está todo aqui assistindo, não sei se vocês sabem que estão aí assistindo a gente, tem uma galerona aqui atrás assistindo, que faz parte de bastidores. Então, gente, vamos valorizar isso. E todo mundo aqui acredita que todo mundo gostou, né? Então, todos uma salva de palmas para os nossos entrevistados! Muito obrigada, e com isso nós encerramos mais um episódio do meu, do seu, do nosso Fala Bacharel!